Rodrigo Maia, Ana Luísa, ver se quem mais aí. Muito bem. Bom, eu andei colocando, né, para vocês, assim, para se prepararem para essa palestra de hoje, né? Eu dei esse livro aqui, você vê ali o termo. Sócrates e Tá Platão. vendo? Foi em 2016. Foi o curso que você deu, Eu né? dei um curso chamado Filosofia e Messias. Tá? E aí esse aí foi a aula 4, que foi Sócrates e Platão, que dá ensejo a esse escrito aqui. Certo? Então, tem lá suas páginas. E a outra coisa que eu não posso aqui mostrar foi que eu coloquei a aula que eu dei naquela ocasião, em cima desse livro, que botei lá para as pessoas disponíveis. Então, botei essas duas coisas. Né? Realmente, eu não sei o que a pessoa conseguiu, porque é a nossa dificuldade, que a gente aqui não tem uma aula ao vivo. Então, a gente não sente o pulsar, as perguntas, entendeu? Então, é complicado. Bom, de qualquer maneira, vamos lá. Estou vendo se até espero que outras pessoas entrem, que não estão entrando. Vamos lá. Então, é assim. Eu, quando fazia curso de pós-graduação em matemática, eu fazia um curso de pós-graduação num chamado Instituto de Matemática, que era o melhor da América Latina. Tinha até uns lampejos de professores lá que eram pessoas que eram, como é que eu vou falar a palavra? Eram que orientavam teses para as pessoas do mundo inteiro. Eles tinham uma determinada área, eram competentes demais, né? Então eu me lembro que lá o nível era muito alto. E eu me esforçava lá para fazer parte daquilo. E eu me lembro uma vez que me marcou um professor, chegou para dar um curso, um livro, sempre era um livro grosso, aquelas coisas todas. E aí chegou para dar o curso e ele começou a falar sobre o livro, assim, de uma maneira coloquial, porque matemática precisa ter toda uma linguagem, tem toda uma coisa assim muito precisa, né? Sempre é complicado, até para você dar uma palestra sobre isso. E ele foi falando numa linguagem coloquial, me lembro que ele falava porque ele usou a expressão assim, por exemplo, isso aqui é uma economia de axiomas que foi feito e tal. Ele foi dando aula, e aquilo assim, vamos dizer assim, se não era o livro praticamente, era uma boa parte do livro que ele estava falando em termos geral, né, nessa linguagem coloquial. E eu digo, caramba, como é que vai ser isso? E depois a gente vai ter que descascar isso tudo. Mas aí eu comecei a perceber, assim, já estou entendendo qual é a situação. E à medida em que a pessoa vai conhecendo aquele assunto e que ele vai falando daquele assunto, é uma pessoa que dá aula uma vez, depois dá aula do mesmo assunto de novo, dá aula do terceiro assunto de novo, entendeu? O mesmo assunto várias vezes. Chega um momento que ele entra na sala de aula, ele já não fala tanto com aquelas precisões, com detalhes, ele pega a ideia cada vez mais geral. Eu, por exemplo, quando eu comecei lá na UF, né, foi na UFRJ que eu comecei, mas na UF, quando eu comecei também, quase que paralelamente, em 1970, por aí, 69, 70, eu me lembro que eu dava um curso que era assim, um curso repetitivo várias vezes. Entrava numa sala, saía, entrava na outra, saía, outra aula, entendeu?
Então, era assim que chegava na terceira, quarta aula, eu já estava fazendo, aí que vem a palavra. O que eu estava fazendo já? A mesma coisa que o professor Um fazia. resumo. Eu vou chamar, sabe o quê? Você começa Abreviar a coisa. sim, mas eu vou botar uma palavra a mais. Porque quando você não é só resumo, você começa a ter uma capacidade de abstração maior. Aquilo que você está dando, você consegue ver o abstrato daquilo. Você começa a filosofar. É isso que eu queria chegar nesse ponto, entendeu? Então, quer dizer, que é possível em qualquer área, em qualquer assunto. Por exemplo, no caso, ninguém queria dar aula de filosofia da matemática. Existia essa cadeira e eu fui o cara que dei a aula de filosofia da matemática. Porque era você falar de um outro ângulo, entendeu? Um ângulo mais etéreo, mais espiritual, mais lá em cima. Categorias mais amplas, entendeu? Outra visão. Né? Então, por que eu estou falando isso? Vou dar mais um exemplozinho, porque aconteceu, foi ontem, né? Eu esperava que o João tivesse aí, mas assim, ele falou que estava com um amigo e tal, então eles quiseram saber a respeito do positivismo, porque eu tinha colocado uma coisa numa postagem, coloquei lá escrito, era rapidinhas, era o título da postagem, e uma das coisas que eu falei e mencionei lá é da questão de como os militares, por serem positivistas, em vez de prestar atenção num determinado ângulo, por ser positivista, não, deixou para lá e a esquerda tomou conta, né, de toda a mídia, de todas as coisas assim, universidades, entende? Por serem positivistas. Mas eu falei lá rapidinho aquilo e eles ontem estavam numa atividade aí, assim, lá perto de um quartel, tal, uma coisa. Então nasceu essa ideia na cabeça deles de novo. E perguntaram a mim, eu estava explicando, mas eu tive que dar a palestra. Até tinha falado com eles, olha, vou dar essa palestra aí, mas eu tenho outras coisas para fazer. Mas aí eu acordei muito cedo, madrugada como sempre, aí eu resolvi escrevi umas 10 páginas sobre positivismo. Tá? Então é assim, quando eu dei esse curso de filosofia, eu dei o curso que lá tratava do marxismo e do positivismo, entendeu? Aí dei esse curso lá e coloquei as coisas assim, de maneira mais geral, supondo, aí que entra o problema, supondo, que já que eu estava dando um curso de filosofia, supondo que as pessoas tinham já conhecimento básico do que era o positivismo, do que era a religião da humanidade, que era uma série de coisas, tá certo? Inclusive, por exemplo, que os militares se tornaram positivistas, Benjamin Constant e tal. Mas acontece que as coisas não se passam assim. A pessoa não, geralmente o brasileiro não tem cultura, ou seja, o brasileiro não tem a carne para botar no osso, entendeu? Então, quando ele escuta falar de uma coisa assim muito geral, eles vivem no mundo da opinião. Não tem verdade, não procuram a verdade. Então é só opinião, entendeu? Então acho capaz até de ter uma opinião. A maioria, se você perguntar o que é positivismo, ninguém nem sabe o que é isso. Mas algumas pessoas, talvez, pouquíssimas, vão ter uma opinião. Não, positivismo é isso, entendeu? Bom, vamos agora entrar nesse livro. Lá, Sócrates e Platão. Né? Quando eu dei essa palestra aí, na filosofia, então as pessoas também não tinham a ideia, não tem carne, não tem conteúdo, não sabe quem foi Sócrates, não sabe quem foi Platão, não sabe do que eles trataram, entendeu como é? Então, esse sempre é o mesmo dilema. As pessoas não têm isso. Então eu me encontrei, de repente, com um grande problema. Estou fazendo essa introdução toda, né? Porque a pessoa vai ver que eu estou com um grande problema. Qual é o problema? Eu estou diante
tem que fazer vários paralelos até você entender bem. Outro paralelo é o seguinte, quer ver? Como é que o pessoal dominava o Brasil, em termos de... Eu me lembro da universidade, era assim, quer ver? Daqui a pouco vinha um francês, chegava aí e dizia assim, olha, o que nós está na onda hoje, que é o... Estamos abrindo as fronteiras do conhecimento na área de matemática, sobre geometria, sobre qualquer área, álgebra, qualquer negócio, análise. E a coisa é esta. Aí todo mundo ficava lá, os princípios são esses, os grandes axiomas são esses, não sei o quê, os primeiros teoremas são esses. Essa é a grande área que nós vamos desenvolver. Bom, o que acontece? A gente começa. Aliás, eles começaram. Como eles começaram, eles pegaram a fundamentação toda. Daqui a pouco, se você prestar atenção, você vai ficando com as coisas duras de... Tem esse teorema aqui, aí ninguém consegue resolver o teorema, entendeu? Porque ninguém sabe provar se é demonstrado se é verdade, se não é. Mas está lá. Então, aí o brasileiro fica achando não sei o que e tal. Aí passam anos, né, tal, aquele negócio todo. Daqui a pouco eles vêm de novo. Não é mais nada daquilo. É outra coisa. Pof. Aí lança outra coisa e você... Pô, aí você tem que dar os fundamentos. Então, eles vão dominando a gente porque eles podem dizer o que é importante. O que é importante, eu já dominei a basicão, a fundamentação, e agora vocês se viram. Por que eu estou falando isso tudo? Vamos lá devagar. Pensa no seguinte. A igreja quer o quê? Sim, a igreja quer... Pelo menos agora não está falando muito nisso, mas há bem pouco tempo está falando muito. Mas não deixa de poder falar, tem que falar. A igreja quer... A missão do homem, Soma falou, é a construção do paraíso terrestre. Tudo bem. Mas aí, antes de construir essa construção do paraíso na Terra, aí tem que começar com modelos pequenos, né? Começou mexendo com o sol sagrado, não sei o quê, mas eles sentiram, né? Ai, o sol sagrado tem que botar agricultura, tem que botar isso, belo. Aí daqui a pouco você vê, não, o negócio é cidade. É uma cidade ideal. Então, para se chegar à construção do paraíso na Terra, são cidades ideais. Nós já tivemos cidades-estado, não foi? Na Itália, foi anteontem, né, que eu falei sobre a Itália, né? Foi anteontem, eu acho, sei lá. Eu falei, tinha cidades-estados, era Florença, Gênova, Roma, né? Cidades-estados. Na Grécia também tinha cidades-estados, Esparta, Atenas, não é isso? Não era nação. Então, a gente está pensando em quê? Construir cidades ideais. Bom, agora vem a questão. Tudo que eu estou falando, vocês estão guardando para me fazer uma analogia, hein? Olha só. Quem fundou a ideia de cidades ideais, utópicas? Quem que deu a fundamentação para a coisa? Ah, sim. Aí você tem que começar, estou falando um paralelo. Assim como os estrangeiros fizeram com a gente, em termos da matemática, a questão está sendo oposta. Então a gente tem que procurar lá atrás para ver quem é que falou isso, quem é que pensou nas coisas básicas. Aí, meus amigos, sabe onde você vai bater? Platão, que é o assunto de hoje. Então não tem jeito. Poderia ter existido outros que pudessem ter tentado, mas Platão, se você quer começar a pensar, eu até comecei... Foi Sócrates que não deixou nada escrito. Platão é discípulo dele e aí deixou.
Então, Deixou falando dele também. Falando dele também, mas isso não está em Sócrates, está em Platão mesmo, dessa cidade ideal. Sim, porque Platão, vou entrar então um pouquinho aqui, que é a República, eu podia pegar várias obras de Platão que são excelentes. Banquete, Fledo e Apologia de Sócrates, vai por aí afora, tem um monte de coisa para estudar com Platão. Tudo da pesada, fundamentação, entendeu? Cara brilhante. Aí o que acontece? Ele vai e escreve, né? A República. A República é que é a República. República são os diálogos de Sócrates com as pessoas. Entendeu? Então, ele está recuperando Sócrates. Ele não só faz isso, mas ele está aí um livro só para isso. Mas então não foi o Sócrates que pensou nessa cidade ideal? Você falou... Foi porque foi. O Platão simplesmente observando o mestre, né? Vendo a atuação do mestre, quando o mestre morreu, ele pá. Tanto é que tem uma hora, vocês vão ver que eu vou dizer para vocês o seguinte, sabe o que está acontecendo? Eu não sei onde que eu vou chegar. Porque é tanta coisa que eu disse assim, olha, vou começar. O que eu preferia que tivesse gente, que nem ela está me fazendo pergunta, porque aí eu posso desenvolver, que é uma multidão de coisas. Então tem uma hora que eu vou dizer para você. Sócrates tem uma determinada hora que ele, quando está... Não é só Platão, quando está falando uma determinada hora, no fundo, é a decepção que ele tem com o que Atenas fez com Sócrates. Como é que pode, ele chega a uma condição seguinte, como é que pode Atenas fundando a fundação da democracia, como é que pode, por opinião de maioria, né? Daqui a pouco condenar o Sócrates. Ele diz, porra, isso não tem cabimento, cara. O Sócrates está falando a verdade e o pessoal, por opinião, condena ele. Ele diz, vou falar na minha linguagem, essa democracia é uma merda. Essa decepção com ele que ele coloca, porque assim, a República são 10 livros. A República é isso aqui. Platão. São 10 livros. Aqui dentro. Aí eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer? Porque cada livro desse, que está aí dentro, é uma coisa de profundidade enorme. Entendeu? Aí eu fiquei pensando, digo, pô, esse aqui eu não consigo fazer. Por que eu não consigo? Isso aqui está na mesma posição, repetindo a coisa. Isso aqui é como se eu fosse aquele francês e tivesse falando sobre coisas que não têm carne para a maioria das pessoas, entendeu? Como é que eu posso falar isso? Eu botei aquilo lá para ver se despertava alguma coisa. Aí o que eu fiz? Fiquei vivenciando essa semana toda o drama de o que escrever, o que não escrever, entendeu? Até agora, bem pouco tempo, isso aqui foi tirado. Eu digo, não, essas 18 páginas eu acho que dá uma ideia. Então, não sei se vocês estão percebendo porque você nota o seguinte, eu falei sobre os poemas de Homero, não foi? Foi o número 3. Primeiro foi o Antigo Testamento, depois foi o Evangelho de Bulo, o terceiro foi Homero, o quarto está sendo esse hoje, a República de Platão. Mas por que não me dá a angústia dos outros? É claro que os outros têm muita carne também, e eu tive que dar uma passagem geral. Tá? Mas esse aqui, meu amigo, é fundante, porque como é que você vai imaginar? Você está falando da cidade, nós estamos fazendo a cidade ideal, e ele botou as bases para você refletir, porque tem um momento na vida que é assim,
ele coloca uma questão entre a reflexão e o prazer, né? Que o tirano tem toda a apetite, porque ele tem muita coisa para falar por ele, mas apetite é a palavra certa. Tem todo apetite. E o filósofo, né, ele também quer ter esses apetites, não tem problema, mas ele tem uma coisa maior do que o tirano, que é o apetite dele pela reflexão. E o tirano não tem. Entendeu? Bom, aí o que eu procurei fazer? Eu procurei fazer foi o seguinte. Primeiro, eu disse, vou até fazer essa introduçãozinha, que isso aqui é um meio banal da história, né? Quem é Platão? Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da academia em Atenas. Atenas, você sabe, né? Quando fala uma determinada palavra, né? Isso não vai entrar em detalhe. A primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Posso só falar uma coisa? Tem tanta coisa para dizer, mas olha só, que uma coisa. Se você me disser assim, o que é a filosofia ocidental? Sabe o que já foi falado? Que a filosofia ocidental é um rodapé. Sabe o que é rodapé daquela coisinha ali? Um rodapé da filosofia de Platão. Pô, quando você fala isso, cara, toda essa filosofia toda é o rodapé da filosofia de Platão. Então, por isso é a minha angústia. Como é que eu vou conseguir comunicar um monte de coisa boa? Peguei apenas um livro, e assim mesmo esse livro com 10 livros lá dentro. É complicado. Então, Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. Acredita-se que seu nome verdadeiro tenha sido Aristóteles. Platão era um racionalista, realista, idealista e dualista. E a ele tem sido associada muitas das ideias que inspiraram essas filosofias mais tarde. Eu, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu já li Platão há muito tempo, mas sabe como? Platão era o meu inimigo. Por que razão? Ele era idealista. E o comunista, como eu era, materialista. Da materialidade se cria o cérebro, dos cérebros as ideias. Platão não. A coisa vem das ideias para. Então era meu inimigo. Né? Muito se poderia dizer sobre vários pontos de Platão, como sua vida, quer dizer, origem, infância, juventude, afastamento da política, primeira viagem a Sicília, segunda viagem a Sicília, terceira viagem a Sicília, velhice e morte, sua obra, por exemplo, tradição e autenticidade, forma literária, cronologia, sua filosofia, por exemplo, teoria das ideias, epistemologia, dialética, ética, tudo isso é filosofia. Filosofia o que é? É a metafísica, é a epistemologia, que é a teoria do conhecimento, da estética, da ética, tudo isso é filosofia. E ainda aborda a questão da justiça, que é crucial para a cidade. Conceitos do tipo anima mundi, demiurgo. Quem é Platão? Ele nasceu em Atenas em 428 a 427 a.C., descendente do rei Codro e de Sol. Possui inclinação natural à vida política. Segundo Aristóteles, que Aristóteles já foi discípulo de Platão. Platão, discípulo de Sócrates. Tá? Segundo, assim como Platão falou de Sócrates, Aristóteles está falando de Platão. Segundo Aristóteles, Platão foi inicialmente discípulo de Crátigo, seguidor de Heráclito. Outro problema. Bom. E posteriormente de Sócrates.
decepciona com os métodos utilizados na política de seu tempo, no regime oligárquico. Aí, primeiro, você tem uma parte que é militar, né, Esparta, inclusive, é militar, forte. Depois você passa para a oligarquia, depois para a democracia e depois para a tirania. Isso aí nós temos que explicar direitinho como é que é isso aí. Né? Inicia um período de viagens, após o qual funda a academia, escola que viria a adquirir grande prestígio em pouco tempo. Escreve várias obras, entre as quais se destacam Apologia da Caverna, Apologia de Sócrates, Fedro, Teeteto, Banquete, Filemo, Protágoras, Górgias, aliás, República, e a obra em questão que é essa. Né? Pelo conjunto de sua obra e seu legado, situa-se entre os maiores pensadores de todos os tempos. República. Aí vou dizer aqui. A abordagem deste livro, eu fiz em 18 páginas, botei assim, compreende 7 itens. Quais são? Uma introdução, ainda não é essa aqui que eu estou fazendo, porque eu só estou falando de Platão. Agora vai começar com a República, vai ter uma introdução, vai ter uma análise da obra e vai ter uma estrutura da obra, uma organização da obra. Depois a gente mostra os personagens, nesse livro vai ter uns personagens para a pessoa não se perder. Depois eu falo sobre o conteúdo dos 10 livros. Depois a apreciação e considerações finais. E, finalmente, quando termina o item 10, o livro 10, é sobre o mito de Tá? Bom, estou lendo aqui o tempo, estou falando assim. Eu posso até fazer a introdução. Né? Vamos lá. Introdução. Se alguém quiser fazer uma pergunta, isso seria melhor para mim fazendo perguntas, entendeu? Introdução. É um diálogo socrático escrito por Platão, que é um filósofo grego no século IV a.C. Todo diálogo é narrado em primeira pessoa por Sócrates. E tem até uma visão que é a seguinte. É como se ele tivesse assim, ele está narrando hoje o que aconteceu ontem. Entendeu? O diálogo parte de uma busca acerca de uma definição pelo que consiste a justiça. Porque quando você vai procurando um motivo para você ter uma cidade ideal, aí ele chega então à ideia da justiça. É interessantíssimo, livro 1, assim, quando ele vai para... Porque ele está numa atividade, já será, eu vou começar a falar do conteúdo, né? Vamos continuar aqui. Você vê que é tanta coisa, você pode ir para lá, para cá, vamos lá para cá. De modo característico, seus primeiros diálogos é isso, que consiste a justiça. Isso vai até o final do livro. Tá? O que leva para Platão a especular tanto acerca do seu antônimo, qual é? Se é justiça, é injustiça, como entre os mais diversos temas. Agora vamos lá, não só éticos, mas também políticos, epistemológicos, metafísicos, psicológicos, entre outros. Nesse diálogo, Platão discorre acerca da característica dos diferentes regimes políticos e a proposta do próprio Platão de uma cidade ideal designada como Calípolis. Sabe o que quer dizer isso? Olha só. Vai comparando com o que Meixo Sama fala. Sabe o que quer dizer isso? Calípolis quer dizer cidade bela. Meixo Sama fala que o paraíso é o mundo do belo. Cali é cidade. Cali é belo. Platão, para avaliar os regimes, desenvolve um paralelo entre o ser humano e a cidade. Tem 3 características aqui, tem 3 características na sociedade. Mas ele chega a isso numa passagem belíssima. Que quando ele vai sendo...
Porque assim, tudo ele vai refutando e vai botando a pessoa com a corda no pescoço. Então, e as pessoas vão ficando até, tem uns sofistas que vão ficando zangados com ele. E tem uma hora que o pessoal fica muito dentro da individualidade e ele sai, bom, essa questão não pode ser resolvida, tem que ser resolvida pela comunidade, pela sociedade. Por isso que ele vê o paralelo entre uma coisa, até é belíssimo essas coisas todas. No primeiro, o ser humano e a sociedade, né? A cidade. Primeiro, ser humano. O filósofo elenca 3 faculdades distintas para a alma humana. Para saber quais são. A apetitiva, lembra que eu te disse que tinha apetitiva, a irascível e a racional. Apetitiva é insaciedade, lembra? A irascível é a ira. Lembra o que era? Era ignorância, ira e insaciedade. Mas ele fala que na última etapa é racional. Então ele está querendo dizer o seguinte, acaba com a ignorância. Tá? Estou fazendo um paralelo para você entender o que Meixo Sama, quando Meixo Sama se debruça sobre os grandes. E não só se debruça, mas ele também mostra outras coisas. Por isso que ele é simplesmente um mensageiro divino. Muito mais do que isso. Né? Porque ele veio trazer o poder. Enquanto que outros estão ligados com sabedoria, por exemplo. Sabedoria, filosofia. Né? Bom, já a segunda cidade, né? A cidade, o filósofo divide em 3 classes essenciais. A dos comerciantes, artesãos, tal, que é o lado do apetitivo, o dos guerreiros, que é do irascível, e dos guardiões, que são dos governantes, que é o da razão. Os quais Platão elegerá como os filósofos. Sendo assim, Platão argumenta quanto a uma correspondência entre ambas as instâncias. A cidade polis, cidade-estado, né? Polis, para os gregos, é tomada como uma ampliação do ser humano. É como se fosse mais ou menos a ideia. Nós não temos uma centelha divina? Pois é. A sociedade deveria ter um centelhão divino. Entendeu? Que não é nada disso. Falando com o João, disse assim, João, existe uma tensão que é insolúvel. Aparentemente, a não ser que o cara vá lá para cima sendo um Deus. Quantas vezes Meixo fala, eu não posso dizer isso? Claro, mas se uma pessoa estiver perto dele, pode entender o que ele quer dizer, por que não pode, entendeu? Então, essa tensão é insolúvel entre o indivíduo e a sociedade. Entre a ordem humana e a ordem divina. São questões insolúveis. Porque tá toda hora você não sabe para onde você fica. Daqui a pouco você diz, pô, eu tô dando uma opinião, não estou encontrando a verdade, não estou procurando a verdade, estou querendo dar uma opinião. Isso é as narrativas dos petistas, não estão preocupados com a verdade, estão querendo impor a sua opinião. Essa é que é a questão. Por isso, quando a gente for estudar, porque eu já estou dizendo assim, for estudar, porque a gente tem que estudar isso aqui. Eu tenho que arrumar um tempo para dar esse curso de 10 aulas para vocês. E isso aí, eu quero fazer isso na voz messiânica. Quero que as pessoas aqui que estão fazendo isso se inscrevam na voz messiânica, porque é lá que eu quero fazer. Não quero ficar distribuindo coisa para... Daqui a pouco o cara entra, daqui a pouco o cara não entra, daqui a pouco... Quer essa liberdade democrática, né? Ficar com essa liberdade no raio que parta, cara. Pô, você tem que ter compromisso com o que você quer fazer. Então, é tomado. E que deve haver uma harmonia entre as diferentes faculdades da alma, como também entre as diferentes classes da cidade. Posso só dar uma dica? É tanta coisa para falar, mas vamos lá, devagar. Sabe o que é justiça? Não é negócio de pobre e rico, não, cara.
Justiça é o seguinte: você, por uma razão qualquer, pode ser para cumprir karma, pode ser porque é o seu nível, pode ser qualquer coisa. Você nasceu com a característica de um guerreiro. Justiça é se você não cumprir, não poder cumprir com essa sua virtude. Injustiça será se você não tiver condições, não for um filósofo, não for uma pessoa com sabedoria, com racional, e você ocupar um cargo de presidente da República, como o Lula, cara. Isso é uma aberração. Isso é uma tremenda injustiça. E o cara ainda quer continuar achando que pode ser. Ele não pode ser. Nunca poderia ter sido. Se nós tivéssemos um povo, por isso que o Meixo fala, o povo tem que desenvolver sua inteligência. Não desenvolve, aí dá, o cara é candidato. Ah, um candidato como, cara? Candidato aqui, cara. O cara no torneiro eletrônico, torneiro mecânico, pô. O cara só ficou naquele negócio de querer ganhar um dinheirinho para ganhar um dinheirinho para aquele negócio de sindicato, né? Tem grandiosidade nisso, cara. Acorda, pessoal. Então, agora eu vi uma outra que o cara mandou do Jô Soares. Mandou pro pau o Jô Soares, já está recebendo duas. Dessa segunda também foi ótimo, cara. O cara é metido às 9, mas é burro. Burro. Jô Soares é burro. Metido a fala frase em latim, fala não sei o que, isso não interessa a ninguém. Isso é pior do que o juridiquês lá daquele imbecil. Tem tanto imbecil ali, mas eu gosto sempre de citar o Decano, que é o mais velho, então é o mais imbecil mesmo. Certo? Só um parênteses, eu não sei como é. Bolsonaro, Forças Armadas. O Toffoli não pode ficar com. Para que ele quer ficar com aquele negócio, aquele negócio do coafo lá? Para que ele quer ficar isso? Para ter poder sobre os outros? Para não poder ele mesmo ser julgado? É isso? Vocês estão deixando? Vocês, Bolsonaro e as Forças Armadas, vocês estão tirando a esperança do povo. O povo já cansou de ir à rua e vocês não fazem porra nenhuma. Entendeu o que eu estou dizendo? Se essa tua estratégia de querer dar corda para o STF e para o Congresso, eles mesmos se enforcarem à medida que forem fazendo coisas contra o povo, não sei o quê, é furado essa porra tua. É furado. Furadão. Sabe por quê? Porque o povo, no processo, já cansou. E você está tirando a esperança do povo. Grita, faz alto. Como é que o povo pode fazer isso? E você não diz nada. Porque está com medo? Se por acaso teu filho tem algum problema, bota ele na guilhotina. Qual é o problema? Ele vai ficar ali um pouquinho de anos só. Se for esse o caso, que eu não sei se é ou se não é. Ou então faz como eu falei para o João. Grita, vale. Diz assim, o miliciano é muito melhor do que o entregador de tráfico aí de droga, não sei o quê, que isso aí arrasa com as pessoas, o miliciano trouxe ordem. Faz um discurso qualquer, porra. Cara, mas tem que acabar com isso. Parece que você ficou entregue. Ou então todo mundo tem medo. Medo de quê, cara? Então é um bando de frouxo mesmo. Não tem jeito. Essa ordenação se dá quando tanto o indivíduo quanto o Estado elege seus aspectos racionais como orientador de suas ações. Como consequência dessa harmonia, nasce a saúde na alma e na polis. Os dois lugares. Hoje, o que é que nós temos? Os dois doentes. É isso que está acontecendo. Os dois estão doentes. Porque não é possível, os caras que trabalham, tá certo?
Os que não trabalham também estão ferrados. Mas os que trabalham, ficarem 4 horas de condução, tá certo? Aí não tem jeito isso. Está doente. Pelo menos, no mínimo, está burro, porque não tem tempo para fazer nada. Né? E a sociedade está uma esculhambação geral. Esculhambação geral. Bom, com consequência dessa harmonia, nasce a saúde na alma e na polis, a qual se reflete também na justiça, questão inicial posta no livro 1 do Diálogo. A República está dividida em 10 livros, como eu falei, que são diálogos, em que o Platão discorre sobre o seu pensamento sobre o estado ideal, que também expressa sua doutrina sobre o homem ideal. Serve-se da figura de Sócrates como personagem principal. Este trava com seus interlocutores profundos debates sobre diversos temas, desde o discurso sobre a superioridade da justiça em relação à injustiça, passando pela construção da cidade ideal, com todos os seus elementos, com destaque para a figura e a importância dos filósofos, reflexões metafísicas sobre os dois mundos, o sensível e o inteligível. Isso é outra coisa. Cada coisa dessa está meio chução aí. Isso ela não dividiu a coisa. Ele não fez assim, o domínio divino, o domínio animal. 90 para lá, 180 para cá, para baixo. Não foi isso que ele fez? Então, ele fez isso aqui, só que ele escreveu o seguinte: o sensível, o animal, o outro que é o inteligível. Entendeu? Até chegar às conclusões sobre o destino da alma. Qual é o destino da alma? Quando chegar no mito do você vai ver o destino da alma qual é. Importantíssimo chegar até lá. Então, a República, obra-prima de Platão, com maestria através do discurso de Sócrates, descreve-se na República as diversas concepções políticas então conhecidas, contrapondo-as com a ideia de um Estado perfeito. Rejeita inteiramente como inadequadas para a sua cidade ideal a visão mítica de mundo presente nos poetas. A gente tinha muita coisa para falar. Mas, por exemplo, quer ver? Os poetas são mimetistas. Ou um pintor, por exemplo, para ser mais simples, o que ele faz? Ele fica retratando a natureza. Mas ali é sombra. O mito da caverna revela muito isso. Aquilo é sombra. Você precisa chegar às verdades que estão lá fora. Entendeu? Bom, rejeita inteiramente os presentes dos poetas, como também a influência dos sofistas para a educação política do homo grego. Despacho sofista. As distinções e categorias presentes nas concepções sobre o Estado fazem referência àquelas que existem em cada homem. Assim, oligárquico, democrático, tirânico e real é o Estado, mas também cada cidadão presente neste. A República inicia com a ideia de superioridade da vida do homem justo sobre o injusto. Esta ideia desdobra-se em vários argumentos durante toda a obra. O tema da educação dos cidadãos, em especial dos guardiões da cidade, os filósofos, que tem início no livro 2, passa pelo livro 3 e também é retomado em vários outros momentos, que leva a crer que Platão o tem em grande conta. Isso aqui é muita coisa aqui. Olha o trenzinho passando. Mas, vou falando. Gostaria que vocês fizessem perguntas, mas o cemitério é difícil. Né? Nota-se que para Platão, a felicidade é fruto da vivência de determinadas virtudes, como são a sabedoria, a coragem e a temperança. Ou seja, sabedoria, amor e força. Esse discurso é planteado no 4º livro. Olha, tem muita coisa. Eu vou dar uma passagem sobre isso aqui mesmo. Tem muita coisa. Bom, tudo bem. Vou pelo menos fazer isso aqui, senão fica muito... Porque cada frase, isso aqui tem muita coisa para ser dita, entendeu?
O tema da educação do cidadão especial dos guardiões da cidade, filósofo, tem início no livro 2, passa pelo livro 3 e também é retomado em vários outros momentos, o que leva a crer que o Platão o tem em grande conta. Nota-se que para Platão a felicidade é fruto da vivência de determinadas virtudes, como são a sabedoria, a coragem e a temperança. Este discurso é planteado no quarto livro, elemento também significativo da possibilidade de paridade entre o homem e a mulher. Ele falando isso naquela ocasião. Mas é uma paridade, sabe o quê? Inclusive na luta. Ser guerreiro. Né? No que se refere às funções dentro do Estado, segundo alguns critérios de seleção. Neste tema é o da regulamentação das uniões conjugais, procriação e educação da prole, estão presentes no livro 5. Se existe alguém preparado para o governo da cidade ideal, esse alguém é o filósofo. Sua superioridade em relação aos demais cidadãos, desenvolvida pela educação e pelas virtudes que adquiriu durante a vida, faz dele o mais apto para tão elevado cargo. Livro 6 deste escrito. Meritocracia. Sem sombra de dúvida. Mas as pessoas vão tendo a oportunidade, são iguais. Sim. Inclusive para mulher e homem. Entendeu? Quem se destaca naquele aspecto das que tem que ser aproveitado. Se ele tem aquilo, então vão aproveitar. Não é a questão de você ficar ali tentando, quem indica ali, aquele cara pode me indicar, então meu titio, eu não sei o quê. Não é nepotismo, não, cara. E todo mundo ficaria, nessa cidade ideal, todo mundo fica tranquilo. Porque ele vai desenvolver o melhor que ele pode. Quando eu era comunista, eu estudava muito as pedagogias socialistas. Eu me lembro de Cuba, tinha um chamado metodólogo. O metodólogo ficava no fundo da sala e ficava olhando a aula dada pelo professor. O professor estava por conta com isso? Não. Porque quando o metodólogo chegava para fazer as avaliações do professor, tal, quando chegava a um determinado ponto, ele podia dizer para o professor: olha, sinto muito, mas você não dá para isso. O cara não ia morrer de fome. Ele ia ser colocado num outro lugar, mas entendeu como é que é? Por exemplo, já pensou eu querer jogar futebol e ter a pretensão de ir para a Copa do Mundo? Porra, cara, tá maluco, né? É mais ou menos o que acontece. Mais ou menos o que aconteceu com o Lula, que fizeram isso com o pobre do cara. Tem muita gente que não vê que ele é um pobre coitado, né? Acha até que ele tem muita genialidade. Sigo líder. Prossiga. Eu sigo líder. Falando de Lula, não. Eu não sigo mais Lula. Aí eu falei. Alegoria da caverna. Texto de capital importância em toda a obra de Platão está apresentado no 7º livro. Aplicada à vida é a vocação do filósofo. Este mito descreve como o filósofo, tendo alcançado a libertação do mundo sensível, tem como dever tentar trazer os que ainda são escravos da aparência para a luz da verdade. Além de retomar o argumento sobre a justiça, o livro 8º expõe também a origem e a transformação pelas quais passam os diversos regimes, né? Não há maior infelicidade que viver num regime tirânico, seja para o que governa como para os governados. Estes e outros argumentos são desenvolvidos no livro 9. No estado perfeito não pode coexistir com a verdade suprema a aparência do conhecimento baseada na poesia e na imitação. Este é um dos principais argumentos do último livro. Aí o que eu fiz? Só para dar uma ideiazinha assim, o que eu fiz? Porra, como é que eu faço, cara? Eu tenho que procurar saber o que as pessoas estão pensando sobre isso. E aqui no cemitério não adianta fazer pergunta, tá certo? Então eu comecei a pensar o seguinte: o que as pessoas pensam? Aí olha só, os que as pessoas hoje em dia desconhecem, que inúmeras questões atuais já foram abordadas e tratadas por Platão, desde até uma cola numa prova. Até isso, sim. Você pode colocar assim, não, mas se eu tenho a oportunidade de ter uma cola, por que eu não vou usar? Platão trata disso. Quanto censurar as artes, Platão fala isso.
Censurar as artes? A gente vê agora esse negócio aí com a Lei Rouanet, aquelas coisas todas. Censurar as artes. Você vai dizer em que aspecto que é isso. As dicotomia, por exemplo, sabedoria e justiça, realidade e ilusão, razão e paixão, política e filosofia, público e privado, corpo e alma, já está lá. E até as interrogações fundamentais, como o que é a justiça? Como é uma boa sociedade? O que é autêntico, o que é falso? Como se tem conhecimento? O que ensinar aos jovens? Está lá. Alguns têm a ideia de que na República de Platão todos os problemas da humanidade estariam resolvidos. Uns o acham desde um louco, um visionário, um pai da filosofia, um primeiro feminista, um idealista perigosamente ingênuo ou um fascista. Por ele ter pensado algumas coisas, fascista. O próprio Platão acha que sabedoria é que deve governar e não o poder. Então é aquela coisa, poder do Congresso, o poder lá do Supremo Tribunal Federal. Ali não tem nenhum filósofo ali. Né? Não tem nenhuma sabedoria ali. Só tem faz de conta. Aquela linguagem de juridiquês, aquilo ali não pega. Está igual o Jô Soares, meu amigo. Uns o acham desde o novo, já falei. Então, os filósofos devem ser reis, ou então o rei deve ser filósofo. Aqueles que têm bens, não podem governar. E os que governam não podem ter bens. Ficou claro? Como é que é nas eleições aí, como é que faz? O pessoal diz quanto que a pessoa tem de dinheiro, né? Financeiro. Tem muito? Não pode. A sociedade nada mais seria do que a alma em escala maior. Isso eu já falei. Diante da sua teoria da forma, onde o mais importante é o que não muda. Quer ver um exemplo do que não muda? Tudo bem, vou fazer isso aqui. Com certeza, fiz isso. Não adianta. Se eu fizer de novo, não vou fazer igual. Se eu botar lá um giz no quadro negro e fizer um círculo, não vai adiantar. Porque o círculo está onde? É uma ideia. Entendeu? É perfeito. É imutável. Não muda. Então, atrás de uma opção de coisas está a ideia. Você vê uma árvore, mas existe uma ideia de árvore. Essas que existem aqui são materialização daquela ideia. Mas para você materializar essa ideia, você tem que ver muitas árvores. É assim que a criança aprende? Aí, sim, mas a questão não é essa. A questão é quem nasceu primeiro. A questão é você ser espiritualista, ou ser idealista, ou ser materialista. Que aí você vai dizer quem começou primeiro. Senão você vai materialista. Eu sei, mas assim, você está falando da ideia de árvore. Você acaba de ensinar. Como é que eu vou ter ideia de árvore? Nasci. Como é que eu vou ter ideia de árvore se nunca ninguém me mostrou uma árvore e disse que aquilo ali era árvore? Esse que é o problema. Tá inato dentro do meu pensamento isso? Não, você tem que chegar lá. Você tem que chegar ao que é a realidade. Não, tudo bem, porque depois de... Não, sei lá se está tudo bem. Depois de ver tantas árvores, eu tenho a ideia. Quando falar árvore, eu tenho ideia. Posso ter ideias variadas de árvores, mas porque eu já vi muitas. Até chegar a uma ideia de árvore perfeita. Porque se você pegasse o Sócrates aqui para poder te pegar, o que ele fazia ele fazia isso o tempo todo. Você sabe o que é uma árvore? Ele começava a te fazer pergunta. Tem uma vez que ele fez um cara... até porque, para você ter a ideia da perfeição, a realidade não te dá a perfeição. Porque quando você usa... A perfeição só vai existir no pensamento mesmo. Que é como se fosse assim, a justiça é dar aquilo
que é da pessoa. Tá? Cara, você vê, não dissesse uma coisa da árvore, se dissesse umas palavras sobre a árvore, o que é? Não, fazer uma analogia, tá certo? Mas Sócrates diz, a justiça tem que dar aquilo que é o da pessoa. Tá, tudo bem. Uma pessoa emprestou uma árvore a fulano. Emprestou o quê? Uma arma. Uma arma. E ele a quer de volta. E o fulano sabe por que ele quer de volta. Sabe por quê? Porque ele quer matar alguém. Porque a mulher dele traiu ele. Ele quer matar a mulher. Ele está desesperado, então ele quer se matar. Ah, Ou pode querer matar matar a mulher. qualquer coisa, não interessa. Não? O que deve ser feito? Aí o cara que estava falando que a justiça era dar aquilo que a pessoa. Não, aí não, suponho que não. Certo? O cara Então, se eu não dou a ele, Se eu não devolvo a ele a arma, eu não estou sou fazendo, justo. não estou sendo justo. Ah, Eu não estou fazendo, se eu estou fazendo certo, estou fazendo de maneira errada. Então, dá a corda. O Sócrates mais fazia, o pessoal ficava por conta, porque ele dava a corda para o cara. Você entende disso? Então, pum. Aí começava a fazer pergunta e tal, montava uma historinha, e o cara daqui a pouco acabava dizendo assim, não sei mais nada do que eu estou falando. Entendeu? Aí... E tem um monte de coisa aqui que eu não sei se eu leio ou se deixo para ler. Deixa eu só acabar aqui, que é rapidinho. Diante da sua teoria da forma, onde o mais importante é o que não muda, como o círculo, nós seríamos prisioneiros de quem? Aí, Messama fala isso. Nós seríamos prisioneiros da nossa cultura, da nossa religião, ou seja, da nossa civilização. É o que nós estamos sendo hoje, da civilização materialista, da cultura materialista, entendeu? Da ciência materialista, que não vê uma ciência espiritualista. Aí foi o que eu falei para o João do positivismo. Esses cegos desses militares ficam esse positivismo aí, que é materialista completamente, faz até uma religião da humanidade, não tem Deus, entendeu? Prisioneiros, são prisioneiros. E sendo prisioneiros, eles acabam entregando o poder aos comunistas. Platão, quer dizer, o trabalho de ser criador de novas ideias, como eu almejo, procuro ser, é um trabalho solitário. Duro, é um labor solitário. Duro, porque uma das coisas é você não ter interlocutores. Você vê, eu estou condenado aqui a não ter gente para me fazer pergunta. Até porque as coisas estão na sua cabeça. Né? Claro, se eu morro, desaparece a porcaria toda. E aí? Platão acha que a democracia é cheia de variedade e desordem, dando igualdade para os iguais e para os desiguais da mesma forma. Não é possível isso. Entendeu? Onde o amor à liberdade pode virar amor a quê? Ao abuso. É isso que está acontecendo. Botaram o Lula falando que o que tem um problema do cara roubar ali um celular, né? Porque aí as pessoas depois aí tem um dinheirinho para tomar uma cervejinha com os amigos. Ele falando isso. Como assim? Lula falando isso. O cara roubar um celular para vender, para tomar uma cervejinha com os amigos? Lula, isso ele falando isso. Aí o que fizeram? Mostraram, sabe o quê? Um cara correndo atrás de uma mulher para pegar o celular dela, deu um tiro nela, ela correndo, deu um tiro, ela caiu, ele ainda foi lá na cabeça dela e deu um tiro na cabeça dela. Para roubar um celular. Nossa. É isso aí. Mas o idiota, você não pode imaginar. O idiota quer fazer gracinha. Quer fazer gracinha. São as vítimas da sociedade. Bom, desse modo, os que lhe apreciam têm. Os que lhe apreciam. Vamos pegar aqui, ó. Pega Singapura, uma ilhazinha vagabunda, cheia de... O povo é todo... Aquele negócio que mistura todo mundo,
Entendeu? Uma confusão desgraçada. Em 30 anos, com um déspota, né? Esclarecido e benevolente, né? Que tem um firme controle a ponto de punir quem joga chiclete no meio da rua, fez com que ali tenha uma baixa taxa de criminalidade. Vai lá vender tóxico lá. Vai lá. Vai lá. Daqui a pouco, mesmo lá em outros lugares, lá começa a pedir, o governo chegou a pedir em outros lugares lá, não sei se foi Singapura, se foi Tailândia, sei lá o quê. Pedir lá, não mata o cara lá, clemência. Não. Aí o cara quer vender tóxico lá? Não. Aqui o cara vende qualquer merda, qualquer coisa, daqui a pouco tá longe. É garoto. Não chega a ter 18 anos, tem 17,5. Então ele sai. Aos que vêm nas ideias de Platão, algo como se fosse igual ao livro. Esse filme eu quero. Livro é filme. Livro eu vou deixar para o filme. Vou mostrar para vocês no dia 1º de dezembro. Que é Admirável Mundo Novo. Vocês vão ver esse livro, esse filme, vocês vão comparar, e aí, em função disso... Comparar o quê? Comparar com o que está acontecendo hoje. Tá. Né? Você vê, esse livro, ele deu origem a quê? Esse filme? Bom, essa República deu origem a isso, deu origem à Utopia de Thomas More, deu origem ao Sherlock Holmes, deu origem a tanta coisa, ao Mágico de Oz, né? A Freud também, todo mundo. Em relação ao seu mestre, Sócrates, que é visto como um proprietário de loja de ideias, ele o vê como um sujeito capaz de, na conversa, dar a corda para o seu oponente se enforcar, acabando de modo que este não sabe nem o que está falando. Um exemplo. Aí vai por aí fora e tal. Bom, acho que, como não quero passar muito, então... Aí eu teria que entrar na análise da obra, né? Nossa, já tem 1 hora? Fogo, tem muito Caramba! tempo. Se quiser, eu continuo. Acabo com esse negócio aqui. Olha só, a Ana Messiânica colocou assim: concordo que Jô é burro. Aliás, como todas as pessoas que se autoproclamam intelectuais de esquerda, não passam de idiotas de massa de manobra. Isso. A Jussara colocou assim: filosofia do Dr. Magalhães, meu pai. Quem tem, nunca diz que tem. Quem sabe, nunca diz que sabe. Tudo bem. E a Nilma colocou assim: se você encarar por um ponto de vista existencial, encarar esses 3 episódios, Sócrates, Platão e Aristóteles, não do ponto de vista do conteúdo das suas filosofias, mas como acontecimento na história humana, então me parece que a equação inverte, porque, de certo modo, a síntese já estava dada em Sócrates. Qual esse ponto de vista existencial? Ela está tomando como referência o escrito desse livro aqui que eu fiz, né? Tá. Ela deve ter lido o livro e está mencionando isso. Porque uma coisa é ser cronológico. Né? Cronologia não é Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, como é que poderia ser a síntese? A síntese, então, olhando pelo ponto de vista, você tem a tese, a antítese e a síntese. Não é isso que é a dialética? É isso. Então, pela cronologia, ele acharia que a tese estaria em Sócrates, né? A antítese e a síntese. Não, o problema é que eu trouxe... O Sócrates é um fundante. Ele é que fundou o que é a filosofia. Não foi Platão, não. Foi ele. Quando alguém, como falou aqui, que eu procurei, um cara estava falando que é o primeiro filósofo, né? O criador da filosofia. Não foi ele, não foi Sócrates. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. O problema está... Porque quando o cara funda, ele diz o que é a coisa. Se as pessoas começam a falar outra coisa, que não é aquele objeto, você tem que conhecer... Em todas as coisas, você tem que conhecer qual é o objeto. Por exemplo, por que eu ajudei a fundar a educação da matemática? Né? Eu fundo os baluartes nisso. Educação matemática. Educação matemática. Porque eu era matemático, mas eu vi que os objetos eram diferentes. Não existia educação matemática, mas eu vi que tinha um objeto diferente daquele que como eu fui matemático tem um objeto próprio de abstração, generalização tal,
que você tem que desenvolver aquele objeto. Aí você é matemático. Mas quem ensina tem outro objeto. O objeto é o aluno com aquela coisa que é a matemática, entendeu? Você matemática não, é aquilo com é aquilo com ele. Aquilo com ele. O educação matemática é o aluno com aquilo e o professor tendo que diluir aquilo. Diluir. Então, quando a gente chega à conclusão, quantas coisas foi assim? Quantas coisas saíram, quantas áreas de conhecimento saíram da filosofia? Psicologia saiu da filosofia. Eles foram se desgarrando, entendeu? Não, esse objeto aqui não é bem assim. Tem que levar em conta a psique, por exemplo. Entendeu? Então já deu uma... E foi saindo todas essas áreas aí, elas foram saindo, o nascedouro dela, foram saindo da filosofia. Agora, o que é a filosofia? Quem falou qual é o objeto da filosofia? Foi Sócrates. No instante, começou, temos que alterar as coisas. Eu vou te dizer, o objeto da filosofia é você, porque aí vem aquela tensão. Qual é a tensão? Você tem o indivíduo e você tem o seu meio. Tá? Se você se bastasse a si mesmo, não fosse um sistema aberto, fosse um sistema fechado, então você não precisava de comunicação com o meio, com nada. Você mesmo se autoalimentava, se autossexuava, qualquer coisa, entendeu? Mas não, você precisa... É outro tipo de tensão insolúvel. Você com a sua individualidade e o fora. Seja comunidade, coletividade, qualquer coisa, fora. Então, o que acontece? Você pensa, não pensa? Agora, esse mundo daqui, quando você está olhando a coisa lá, tem que ser idêntico. Entendeu? Porque se você pensar que a realidade é o que você está pensando, simplesmente, você fica dentro. Você pode criar coisa lógica, pode fazer um monte de coisa, mas você, quando vai dar uma resposta, ou querer prever alguma coisa lá fora, você se banana tudo. Entendeu? Outra coisa é você ter uma realidade lá fora e você não tem um arcabouço teórico para poder enfrentar aquilo lá. Aí você não sabe sair do lugar. Mais ou menos o que acontece com o positivista. Porque acha que tudo tem que ser relacionado, cair dentro de uma ciência, né? Só aí que tem comprovação de que a realidade é daquela maneira. Aí que eu falei para o João, o cara, deixa o samba chega e diz assim, olha, estou lá no Monte Nokogiri, houve uma transição da era da noite para a era do dia. Os 30 que estavam lá, eu não estou vendo nada, mestre. O mestre, tudo bem, o que você pode fazer? Isso aí vai ser cientificamente provado? Materialisticamente provado, com equações matemáticas? Não, meu amigo. Então aí, o que acontece? O positivista diz assim, ó, isso não vale. Mas certo, estou dando um exemplo mais grosseiro, né? mais etéreo. Mas não vale um monte de coisa. Porque não foi provado cientificamente, aí não vale, não vale, não vale, não vale. Ele fica com esse bocadinho aqui, para daqui a pouco ficar tomando atitude dentro da política. Daqui a pouco a ciência para ele, que é relevante, que é a última etapa, porque primeiro começa a religião, depois a metafísica e depois chega no auge científico. Sabe qual é a ciência para ele? É a sociologia, cara. Aí tu pensa sociologia, que é a questão de fora, social, tá certo? E você aqui com um arsenal científico, modulado por lógica e matemática, e querendo dar conta da sociedade. Isso é muita brincadeira, cara. Começa por aí. A maioria das pessoas só tem opinião, não tem... Então, o que eles falarem, como é que você vai definir isso aí cientificamente? Eu, quando fui tentar fazer matematização das áreas de conhecimento, porque todo mundo está querendo ganhar dinheiro da CAPES. Na CAPES do CNPq, né? CAPES CNPq, aí queriam que as suas áreas de conhecimento fossem matematizadas. Aí todo mundo me requeria.
Uma mais braba para mim, que eu encontrei, foi a pessoal de línguas, né? De literatura, de coisa. Não, equaciona essa porcaria aí. Deus pode ser, eles têm a ideia de ordem, menor igual. Não, quando Deus é menor do que a natureza, né? Ou ele pode ser igual, ou ele pode ser maior. Quando é maior, ele é transcendente. Quando igual, ele é imanente. Quando é menor, entendeu? Aí começa a fazer isso aqui. Aí, você quer um teorema sobre isso também? Quer as axiomas por isso? Aí daqui a pouco fui lá falei de psicologia, fui lá para o meio. Nossa Senhora! Pô, equacionar o matemática e lógica, o mundo das pessoas, uma grande maioria de pessoas, não sei se é a grande maioria, não sei dizer isso, né? Tem estimativa, mas eu tinha ideia de psicólogo, porque na faculdade eu tinha uma boa parte, ou sei lá se boa parte, um número considerável de pessoas que vão fazer filosofia, vão fazer psicologia, é porque estão ruim da cabeça, entendeu? Eles estão querendo se encontrar. É o que o Platão fala. Cara, você acha que o médico, quando está tratando do doente, ele está pensando no dinheiro que ele está ganhando se curar o doente. Ele não está pensando no bem do doente. Então, cada arte, ele tem o seu objeto, mas, porém, as pessoas pensam em outra coisa. Hoje em dia, os filhos não obedecem aos pais. Depende da família. Estou falando assim, né? Ah. Tem o Platão chega a falar assim, ó, o burro não obedece ao dono. É a desordem. Por quê? Democracia. Por que democracia? Porque, claro, cara, as pessoas escolhem, não são os melhores. Entendeu? Por isso tem esse congresso aí. Como é que isso pode dar certo? Porque a oligarquia, que faz aquela porcariada toda, né, de cleptocracia, de ganhando apetite feroz para ganhar cada vez mais coisas, gera o quê? Esse negócio pobre e rico. E aí vem os democratas para querer defender pobre, mas o que adianta defender pobre? A questão não é essa, pô. Entendeu como é que é? É como se quisesse construir uma sociedade boa, mas não é por aí que vai construir uma sociedade boa. Isso é bom para enganar os outros. Você faz. Entendeu como é que é? Eu estou afim, não sei se vale a pena, não sei se amanhã eu continuo e considero encerrado isso. Ou então, faz os 10 aulas daqui. Você já pensou em arrumar 10 aulas para fazer isso? Fazer pela Voz Messiânica. Mas isso aí, pessoal, se inscrevam na Voz Messiânica. Vocês me ajudam, porque, olha só, eu estou prisioneiro dessa máquina aí que é o Facebook. Só me dá a possibilidade de divulgar para 25 pessoas. É isso que eu já assim mesmo estou descobrindo por algumas pessoas falando. Eu não sei nem se é verdade, entendeu? O WhatsApp não é 5? Então, isso aqui é 25. Então, tem 5 mil pessoas. Nunca vou atingir essas 5 mil pessoas. Então, vão se inscrevendo, porque a gente pode criar uma coisa que estou falando para você. Para a gente intervir na sociedade, nós precisamos ser uma organização. Esse negócio de indivíduo e sociedade, isso é muito complicado. Tem que ser uma organização para a sociedade, para poder fazer uma influência. Então, isso aqui chama-se Centro Cultural Paradisíaco. Isso não é meu, não, pô. Isso tem que ser de todo mundo. Daqui a pouco eu morro, alguém tem que ocupar isso, pô. Levar esse negócio para frente. Cara, parece que não entende esse negócio. Se inscrevam logo, pessoal. Pô, não é possível. Troço tão simples. Minha esposa fica rindo aqui. Pô, eu fico puto mesmo, cara. Pô, não é possível, cara. Mas só tem idiota nesse mundo, cara. Pô, vamos lá, nós estamos fazendo um trabalho de peso. Nós estamos fazendo
o Centro Cultural Paraíso, nós estamos colocando cultura para as pessoas, para poder aí botar a cultura espiritualista em cima de uma cultura. As pessoas inscritas na Voz Messiânica até agora Oito, são né? você, o Cristiano, o João Carlos, a Jussara, a Natasha, a Nilma e o Rodrigo Maia. Tem 7, então nem 8, eu acho. Eu não contei, só fui falando os nomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo que naquele linkzinho que tem a mãozinha apertada... Tem 11, 12, né? Não. Eu só enxergo só assim. 3. O Cristiano, assim, você já me aceitou como amiga, o João Carlos já me aceitou como amigo, o Cristiano eu tô com um pendente, quer dizer, se eu quiser falar com o Cristiano pela Voz Messiânica, eu não consigo. A Natasha tá pendente, Nilma tá pendente, Nilma tem que ir lá na mãozinha que aperta assim, ó. Que aperta assim, não dá. Que aperta assim, clicar lá para ver no meu retratinho para me aceitar como amiga. O Rodrigo Maia já me aceitou também. Porque para fazer isso, porque tem horas que não vai falar. Porque tem horas que não vai precisar falar comigo. Vocês mesmo procuram se interagir. Esse site que o João fez, a Voz Messiânica, ele foi para interagir mesmo, para a gente interagir, entendeu? Agora, a Ana Messiânica colocou: o conceito de filosofia está relacionado com a busca incessante pela sabedoria. Filosofia também está relacionada com o sentido crítico e define a forma com que cada pessoa constrói o seu sistema de valores que fazem parte da sua vida e indicam como ela vai ser vivida. O problema todo a Ana Messiânica colocou: eu também não consegui entrar no site da Voz Messiânica. Aí, João, ajuda esse pessoal aí. Fala com o João aí, o João resolve isso aí. Eu não posso ficar tomando conta de tudo, né? Mas ele sabe lá explicar. Eu não sei como é que o João se dispõe aí. Eu não queria participar disso. Isso aí não é para mim. Porque senão eu fico tomando conta de tudo. Eu já tomo conta de, sabe de quê? Tudo que é publicado, que a gente faz, tudo sou eu que baixo, ponho no lugar do site, põe no Voz Messiânica. Quando a pessoa entrar no Voz Messiânica, já está tudo preparado para ela. Assim, eu lembro que algumas pessoas falaram, tiveram dificuldade, e o João ajudou. Mas assim, uma pessoa que tem Facebook, uma pessoa que tem uma conta em banco, que abre e faz um cadastro, a Voz Messiânica é a mesma coisa. Eu não consigo entender por que as pessoas estão com essa dificuldade de entrar na Voz Messiânica. Eu não sei, assim, as pessoas que já entraram, como eu, como o João, como o Rodrigo Maia, qual foi a dificuldade que teve? Natasha também entrou. Qual foi a dificuldade que teve? Eu sinceramente, eu não tive dificuldade nenhuma, entendeu? Tem lá um cadastro, você tem que clicar no cadastro, aí você preenche o seu cadastro, depois você cria um login, uma senha, pronto. Não tem uma... Eu não entendo por que as pessoas têm a dificuldade. O site é www.vozmessianica.com.br, tudo junto. Então, assim... Não sei também. Não sei. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, né? Pra vocês terem uma ideia, só para dar uma ideia, hoje... Deixa eu ver aqui. Vocês vão achar que eu estou falando absurdo. Sabe quantas folhas eu dei? Eu disse que eu fiz 18 folhas, né? Sabe quantas folhas eu dei? 2. 3. Então está faltando 15. Mas essas 15, assim, dá para dar uma visão geral. Mas eu acho que o ideal é o ideal. Porque, mas aí vai acontecer, mas se não me engano é quarta-feira, eu vou falar sobre Aristóteles. Pronto. Outra encrenca danada. São essas. Sócrates, Platão e Aristóteles é uma trinca danada, cara. Aí eu vou falar sobre Aristóteles. Ela vai, eu já vou ficar embananado de novo. Como é que eu vou falar aí? Então, eu posso dar uma ideia, mas é assim, os caras são tão bons que não é para ficar dando uma ideia assim, entendeu?
Não sei como fazer. Sinceramente, desde que eu cheguei, não sei. Já não sei fazer o que fazer. Desde, não sei. Não sei o que fazer. Então, mas aqui, você vê, eu comecei a preparar. Como é bacana você chegar a um ponto, né? Você vê, ó, Sócrates falando, fui ontem no Pireu com Glauco. Aí quem é Glauco? Aí eu monto os personagens todos aqui nessas folhas que eu falei para você ficar com o objetivo de fazer minhas orações a Deus. Aí vai falando aí, né? Aí começa o tempo todo, né? O diálogo. O tempo todo aqui é diálogo. Diálogo, o tempo todo. Entendeu? Então, como seria rico? Livro 1, vou fazer esses diálogos aqui, porque esses diálogos são de sabedoria mesmo. E aí dizer qual é a razão desse diálogo, pum, aí a gente vai passando e você vai montando a cidade ideal que Platão começa devagarinho, nessas 10 aulas ele chega à conclusão. Não é que a gente tem que chegar às mesmas conclusões que ele, não, isso não. Isso não pode botar algumas coisinhas mais, não sei o quê, mas ele é basicão, cara. Então eu fico imaginando como é que a pessoa. Sabe o que acontece? É assim, as pessoas querem ter uma visão sobre as coisas a partir simplesmente de não ter cultura. Isso é difícil. É difícil. Não ter cultura, você quer. Porque você não tem contraponto, você não tem as dualidades, entendeu? Por que eu tive uma grande. Pude desenvolver muito a obra de Meixo? Simplesmente porque eu fui materialista durante 30 anos, estudando, não é nada de materialista, não, estudando todas as obras de Marx, Engels, Lenin, esse aí, o meu italiano, né, que eu já esqueci o nome dele, esqueci mesmo, esse do Cássio, Memória do Cássio, que é aquele outro que eu estudei para burro, que é o Dienet, não, Piaget, não, Althusser. Quanta gente que eu meti a mão, né? Estudei isso tudo, fiz livros, publiquei coisas. Então quando eu cheguei para Meixo, estou aqui com essa bagagem materialista, diz, não é isso. É outra coisa. Aí quando ele vai falando, eu tenho referência do que eu era, entendeu? Agora, quando não se tem referência nenhuma, é um vazio danado. Faço ideia de dificuldade para Meixo falar sobre a filosofia religiosa dele. Como é que o cara vai falar se ele não tem base nenhuma? Porque, não, olha, tem uma hora que é o seguinte. Quando eu até entreguei para o João esse texto, quem quiser ver lá, está lá escrito, só tem o João só que viu o texto. Pô, cacete. Um texto positivismo, uma barra boa mesmo, cara, material de primeira. Aí só o João que viu lá para o negócio do positivismo. Olha só. Chega um momento que há uma ilusão que as pessoas pensam, que a gente fica numa posição mais igual a de criança. Sabe como é que é criança? A Ana Messiânica está dizendo que o problema não é o cadastro, e sim a senha, que pede caracteres diferentes e isso às vezes não dá para entrar porque a senha é recusada. Ouviu, João? Depois você fala alguma coisa aí. Deixa eu só acabar isso aqui, senão eu acabo com minha cabeça, eu sempre estou esquecendo as coisas. Aí é uma criança. A criança, quando está descobrindo as coisas, ela está pensando que aquela descoberta dela é algo que ninguém sabe. Entendeu? Aí as pessoas começam a pensar assim, não, mas eu sou um revolucionário. Ih, meu amigo, revolucionário e conservador é a mesma coisa. Mas como? Meu amigo, não adianta você pensar que você não trepa sobre um conhecimento existente. Você vai botando, vai botando. Entendeu como é que é? É essa que é a questão.
Você vai botando uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. Essa é a questão. A pessoa não pode se descolar disso. Então, se a pessoa não conhece nada, como é que vai botar coisa em cima de alguma coisa que não tem nada? Aí o cara vai dizer, não, mas sabe qual é que vai acontecer? Já sei qual é a conversa. E aí já deram até a resposta, né? Que eu já dei um dia desse que eu falei assim, ó, não tem jeito. Se você não constitui um tempo para você, o tempo é Deus, se você não tem tempo, se você não constituir uma forma de ter tempo para poder ler, para poder... Não adianta se justificar, cara. Entenda que você, no momento, você é um prisioneiro. O sistema colocou você como um prisioneiro. Então, o prisioneiro não pensa. Você é pior do que aquele prisioneiro que fica com muita gente junto. Você está naquele cárcere privado mesmo, quer dizer, sem luz, sem nada. É ali que você está. Então, reconheça isso. Procure se organizar para sair daí. Faça um esforço desgraçado, porque senão você não vai entender nada. Ana Messênica colocou assim, eu gosto muito do Sócrates, principalmente quando ele diz que a verdade não está com os homens, mas entre os homens. E conhece a ti mesmo e conhecerás o universo de Deus. Eu coloquei assim, já que ela colocou que a senha é recusada, agora João terá que nos dar a dica. Eu falei para ela tentar colocar uma palavra com a primeira letra maiúscula e logo após a palavra um número qualquer. João escreveu alguma coisa? Não, João não escreveu nada. Dá uma dica aí, João. Bom, não estou nem conseguindo. Deve ter alguma coisa. Mas você está. Você tá vendo o que as pessoas estão colocando, é isso? Não, estou querendo baixar aqui, não consigo, tá vendo? Mas é porque eu acho que tem que recarregar. É possível que as alterações feitas não sejam salvas. Aí eu não sei. Bom, vou botar o que eu vou fazer amanhã. Acho que eu vou dar continuidade a isso, eu acho. Talvez esse curso seja muito difícil, não sei. Vamos ver. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Sim, não estou nem conseguindo sair. Recarregar isso aí. Vamos ver se sai.